Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Simone Tebet. E o nosso tema é crise econômica e possíveis saídas. É um tema que temos usado para ouvir os parlamentares sobre um assunto que tem gerado reflexões e debates no plenário da Casa. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Como é que a senhora está vendo esse momento que a gente vive? Aumento do desemprego, aumento da inflação, retração do setor produtivo, uma retração muito significativa do PIB também. Como é que a senhora acha o que seria uma análise desse momento e da sua solução, né? Pois é, Tânia, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com todos os telespectadores da TV Senado no seu programa Argumento. É um momento de alerta e de muita preocupação, a crise política contaminando a economia. Eu vejo dessa forma, uma crise hoje muito mais política do que econômica, mas é uma crise política tão profunda e com o tempo já que se prolonga há mais de 6 meses, que ela está contaminando a economia de tal forma e com tanta rapidez que quando nós buscamos uma solução para um dos problemas econômicos, outros aparecem. Ninguém podia imaginar que a economia fosse se deteriorar tão rapidamente. O dólar fosse bater a casa dos R$4, o desemprego chegasse a essas taxas elevadíssimas que nos preocupam, a inflação chegando a 10% ao ano, e sem encontrar com as demais situações aí de problema de superávit, balança comercial. Então nós temos que realmente unir esforços, que é o que o Senado tem se proposto. Primeiro, apresentar medidas urgentes, votando em regime de urgência, medidas relevantes para as finanças públicas dos estados, dos municípios e do governo federal. Claro que não tem numa casa democrática convergência, porque aqui tem oposição e situação no que se refere aos ajustes fiscais, mas aquilo que estamos podendo fazer pelo Brasil e pelos estados e municípios, nós estamos, dentro do possível, fazendo. É uma situação complexa e difícil, mas que tem solução. Isso é importante dizer e acalmar a população nesse sentido. Aliás, a gente podia até falar, porque hoje mesmo a senhora foi autora de um requerimento, promoveu um evento, não é, de debate em comissão temática, justamente em prol de uma política de desenvolvimento da região centro-oeste, quer dizer, o tipo da medida que pode ajudar a região, como a senhora lembrou na abertura do evento, a região principal produtora de alimentos no nosso país, né, senadora? Certo. E é o agrobusiness que está ajudando a manter alguma estabilidade no país, não é isso? Exatamente. O que me preocupa, e um dos motivos de ter convidado os 6 governadores do Brasil Central, eu vou explicar rapidamente o que é esse Brasil Central, é essa inércia que uma crise provoca em todos nós. Quando a crise é muito grave, quando os problemas são muito graves, dentro da nossa própria casa, num primeiro momento nós ficamos anestesiados, paralisados. Essa paralisia, ela se prolongou muito. Se nós abrimos os jornais e vemos as revistas, a notícia só tem notícia ruim. Nós temos que tomar a frente e apresentar para o Brasil um Brasil que o Brasil não conhece, que é o Brasil do interior, que é o Brasil do centro-oeste, por exemplo, que é o meu caso, que é o caso desse Brasil central, que está andando, que é responsável pelo superávit da balança comercial, que tem as maiores taxas de decréscimo da pobreza. O que é o Brasil Central? O Brasil Central é um consórcio, um conjunto de estados do Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, de Rondônia e Tocantins, que ficam no norte, portanto, 6 estados, que resolveram unir esforços para fazer uma política de união, de desenvolvimento dessa região. No que se refere a buscar recursos de forma unida, achar saídas de forma unida, no setor da educação, de infraestrutura, de logística, do agronegócio, agricultura e pecuária, de industrialização, de tecnologia e daí por diante. Ou seja, desculpa interromper seu raciocínio, mas em vez de esperar uma política de desenvolvimento que venha do Executivo para o Legislativo, na verdade o Legislativo está coordenando uma ação conjunta, o que dá mais força de reivindicação tanto para as bancadas quanto para os governadores, é isso? Exatamente, Tânia. E mais até do que isso, ao invés de esperar alguma solução de cima para baixo, né, a solução de baixo para cima, a solução de
de estados que estão dando certo, que põe alimento na mesa do nosso trabalhador, que é o caso, por exemplo, de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja hoje do Brasil, o maior produtor de carne do Brasil, aliado à força de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do próprio Distrito Federal, de Rondônia e Tocantins, num esforço conjunto, inclusive, de melhorar tudo isso que eles têm de oportunidades para o Brasil. Então, por exemplo, se uma ferrovia for importante para escoar essa produção para o resto do Brasil, eles vão se unir esforços, apresentar o projeto para o Legislativo para que nós possamos fazer gestão junto ao governo federal, aprovar projetos, aprovar emendas em conjunto, para que não fique assim, emenda parlamentar, olha para São Paulo, olha para Mato Grosso, olha para Mato Grosso do Sul. Essa unificação de esforços, eu acho que é uma nova tendência que pode gerar, inclusive, iniciativas em outras regiões do Brasil, mostrando que o Brasil tem solução através da união de esforços dos estados. É uma iniciativa inovadora, realmente, né? Não se tem esse hábito no âmbito da política brasileira, né? É o primeiro consórcio entre estados da história do Brasil. E qual a expectativa? Já há uma pauta? Tem. Várias pautas. E todas... Primeiro que é importante dizer que ela começou em julho e ela já está pronta. Ontem foi escolhido o presidente desse Brasil Central, que é o governador de Goiás, Marconi Perillo. E, entre outras coisas, está pedindo auxílio do Senado para aprovar projetos que ajudem na diminuição das dívidas dos estados e que acelerem todos os projetos do Pacto Federativo relacionados a esses estados. Além disso, uma pauta junto ao ministro da Fazenda e aos ministérios no que se refere a projetos e programas que tem, pelo menos 2 estados tenham interesse. Essa pauta vai ser apresentada ao Brasil no final do ano, na última reunião que terão dia 18 de dezembro. Eu estou muito otimista em relação ao resultado do trabalho desse consórcio. É um grupo bem proativo, né? Quer dizer, os resultados já começam a aparecer em curto prazo. Em curto prazo. E mais importante, você imagina, né, Tânia? Eles se abalaram a vir a Brasília 2 dias percorrendo ministérios, falando com o governo federal e vieram 6 governadores numa deferência ao Senado Federal, foram inclusive ex-senadores todos eles, né, numa deferência à Comissão de Desenvolvimento Regional pedindo ajuda. Olha, nós sabemos da importância do Senado, da força dos senadores, nós estamos falando, é importante dizer, essa região tem 18 senadores que representam essa região, 57 deputados federais que representam essa região. Eu disse isso na reunião. Uma coisa é o governo federal dizer não para Mato Grosso do Sul, que é um estado de 2,5 milhões de habitantes, que tem um PIB pequeno. Quero ver o governo federal dizer não para uma obra necessária de infraestrutura que atende aos interesses de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia ao mesmo tempo. E eu imagino que para a região essa deve ser a maior urgência, né? Porque escoar a produção deve ser um desafio diário, já que a infraestrutura é um gargalo nesse país, né? E é um dado que é até assustador que eu vou dizer aqui. Mas muitos produtores deixam de produzir determinados grãos, porque o produto que é produzido mais perto dos portos, ele produz e vende a R$ 23,00 a saca do milho, por exemplo. Se ele for produzir em determinadas regiões muito distantes das rodovias, em Mato Grosso, por exemplo, ele vai produzir a R$ 7, R$ 10. Então, ele não tem o retorno financeiro, ele deixa de produzir alimentos. Consequentemente, deixa de baratear o preço dos alimentos para os nossos cidadãos brasileiros por falta de logística de transporte. Esse é o grande gargalo. Sei que nós estamos falando de bilhões, mas nós temos que olhar com muita atenção, porque nós estamos falando no outro lado da moeda, né, de colocar mais alimentos deflacionados, com menor inflação, na mesa do trabalhador brasileiro. Isso também, essa melhora da infraestrutura pode nos inserir melhor em mercado internacional, por exemplo. A gente, com acesso maior ao Pacífico, teria participado daquele tratado dos países do Pacífico? A senhora acha que isso teria mudado a possibilidade de adesão do Brasil nesse tratado, por exemplo? Em relação à questão do tratado, nós temos um problema com o Mercosul, né? No sentido de ter a aprovação de demais membros para que nós pudéssemos também assinar. Mas você tem toda a razão
quando diz uma questão que vai ser abordada pelo Brasil Central. Qual é a rota ideal para nós escoarmos a produção dessa região toda, inclusive do norte do país, para o Pacífico, para chegarmos nos países asiáticos? Será que é realmente essa Transpacífico que foi definido agora entre o Brasil e a China, passando pela Amazônia Legal, que tem um problema ambiental, porque passa por aldeias indígenas, passa por problema ambiental de ter que passar por uma ferrovia e rodovia na Amazônia Legal? Ou nós temos que pensar numa saída para o Pacífico por Mato Grosso ou por Mato Grosso do Sul, passando aí por Goiás? Isso também vai ser apresentado pelo Brasil Central ao governo federal como alternativa aos 3.500 quilômetros que seriam para chegar no Peru dessa Transpacífico, no primeiro momento apresentado pelos chineses ao governo federal. Vamos ver avanços então com esse consórcio, né, senadora? Não tenho dúvida, Tânia. Estou muito entusiasmada com essa saída positiva para essa crise que hoje... Essa é uma saída concreta, ela já está em movimento, né? Já está em movimento. Essa crise que entristece hoje a população brasileira. Está na hora de nós virarmos a página e apresentarmos soluções para sairmos o mais rápido possível dessa crise. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no programa Argumento. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.